Olá pessoal, sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o canal em que nós discutimos temas relacionados ao mundo do direito. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é repercussão geral no STF, tema 1348. Antes, porém, gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal, ativa o sininho também se puder, deixe seu like e se inscreva nas nossas redes sociais. Pode rodar a vinheta, João. Bom, como nós já antecipamos, nós vamos falar hoje sobre um tema bastante interessante que tem impacto tanto no direito tributário quanto no direito empresarial e tem relação muito íntima com a questão do planejamento sucessório, patrimonial e todos os desdobramentos fiscais relacionados a isso. O que nós estamos falando é sobre a questão da imunidade do ITBI nas questões envolvendo integralização de capital social e o tema 1348 do Supremo Tribunal Federal. Antes da gente tratar especificamente do tema, é legal a gente explicar um pouquinho o que é isso que a gente está falando. O primeiro ponto importante é dizer o que é o ITBI. O ITBI é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis entre Pessoas Vivas. É um imposto que é municipal e incide diretamente em todas as negociações envolvendo transmissão de bens imóveis de forma onerosa entre pessoas vivas. Então, se eu vou comprar um imóvel de alguém, na aquisição desse imóvel, quando eu vou passar a escritura pública, eu tenho que pagar esse imposto chamado ITBI. Além disso, é importante mencionar que dentro das regras da Constituição Federal, nós temos algumas situações em que haverá imunidades, que é uma situação em que não haverá incidência de um determinado imposto / tributo. E na situação do ITBI, a gente vai ver daqui a pouco que tem uma regrinha relacionada a isso, que impacta diretamente no nosso tema. Mas antes é legal mencionar o que seria essa questão envolvendo a questão do capital social, a integralização do capital social. É bem simples, quando a gente vai constituir uma empresa, para que a gente possa constituir, dentro do contrato social, nós temos que dizer qual é o capital social que os sócios irão investir, isso é chamado de capital subscrito, e qual é o capital efetivamente investido na pessoa jurídica, isso é chamado de integralização. Então, somando todas essas pontas que a gente colocou, o tema propriamente dito está relacionado à seguinte questão: eu tenho ou não tenho imunidade tributária para a realização de integralização de capital social quando diz respeito à utilização de bens imóveis. E isso é um tema muito recorrente, chegou até o Supremo Tribunal Federal e por isso o Supremo decidiu colocar isso como repercussão geral, que é exatamente o tema 1348. Eu vou ler para vocês aqui agora o artigo da Constituição Federal que fala exatamente sobre essa questão relacionada à imunidade do ITBI e depois a gente retoma para poder explicar um pouquinho dos detalhes. Artigo 156. Compete aos municípios instituir impostos sobre, inciso 2, transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Parágrafo 2º. O imposto previsto no inciso 2 não incide sobre transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante da adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Diante disso, a leitura que nós fizemos agora diz claramente o texto constitucional sobre a questão de imunidade do ITBI para situações envolvendo a situação de incorporação, fusão, envolvendo as pessoas jurídicas. O grande ponto é discutir exatamente qual é o alcance dessa imunidade, se ela também estaria abrangendo a situação também para integralização de capital social ou se só seria para fusão, aquisição, incorporação, como dito no texto constitucional apresenta. O fato é que isso é um assunto recorrente que tem chegado muito constantemente ao Supremo Tribunal Federal e por isso os ministros resolveram colocar isso como repercussão geral e criaram esse tema 1348.
A questão central é determinar se essa ressalva se aplica tanto às transições de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de uma pessoa jurídica na realização de capital, quanto às transmissões resultantes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de uma pessoa jurídica, ou se está restrita apenas a estas 4 últimas situações. Por esse motivo, o Supremo Tribunal Federal vai analisar essa questão e vai definir qual é o limite, qual é o alcance dessa imunidade do ITBI. Isso é interessante porque é um tributo que tem um impacto considerável na questão envolvendo as pessoas jurídicas e planejamento sucessório e planejamento patrimonial. Então é um tema bastante relevante, nós vamos seguir acompanhando e monitorando para vocês e quando o Supremo decidir, nós voltamos aqui para dar o resultado final. Então a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!